Tá. Beleza. Podemos começar? Deixa eu só ajustar aqui. Só fechar umas coisas aqui para não atrapalhar. Olá, bom dia a todos. Hoje, então, tenho o prazer de apresentar a professora Ingrid Metzger. A professora Ingrid, ela é farmacêutica bioquímica. Ela fez a graduação, mestrado, doutorado e um primeiro pós-doutorado na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. E em 2011, então, ela quis trocar o calorzinho lá de Ribeirão Preto por Indiana, na Pensilvânia, onde permaneceu lá, né, um duplo pós-doutorado, de 2011 a 2018, onde trabalhou na Escola de Medicina da Universidade de Indiana, na divisão de farmacologia clínica. A professora Ingrid, então, a partir de 2018, integrou o corpo docente da Universidade de Brasília, como professora permanente do Departamento de Farmácia, da Faculdade de Ciências da Saúde. E hoje, né, eu agradecemos a participação dela, que vai nos falar sobre a farmacocinética e farmacogenética da isoniazida em pacientes com tuberculose, que é a área de expertise da professora Ingrid. E eu te agradeço, Ingrid, pela disponibilidade de estar aqui conosco. E fique à vontade para conduzir a tua apresentação da maneira que melhor lhe aprouver com interrupções durante a participação, fique à vontade. Muito obrigado e um bom dia, boa apresentação. Obrigada. Então, como esse assunto acho que é novo para a maioria das pessoas, então fiquem à vontade, que eu sei que farmacocinética não é algo muito fácil, e farmacogenética nem todo mundo conhece. Então, por favor, me interrompam em qualquer momento, caso tenha algumas dúvidas. Eu tentei colocar alguns slides para facilitar o entendimento de algum conteúdo mais para frente, mas vamos dar andamento à apresentação. Na verdade, eu escolhi esse tema porque é um dos temas de um projeto que eu estou fazendo colaboração com o professor Wildo e a professora Noêmia. A gente está fazendo um estudo onde a gente está verificando qual que é a adesão de pacientes que estão tomando, pacientes que apresentam tuberculose latente, estão tomando isoniazida como tratamento. A gente vai comparar a adesão entre um comprimido de 100 miligramas e 3 comprimidos de 100 miligramas ou um de 300, que é a nova forma farmacêutica disponível no SUS. E como eu vou participar do projeto verificando a parte da farmacogenética e farmacocinética, que a gente vai identificar o perfil metabólico desses pacientes, por isso que eu resolvi apresentar esse tema, que é algo que eu tenho estudado atualmente, e a minha aluna de iniciação científica, ela está fazendo uma revisão de escopo sobre esse assunto também. Então, vamos lá. Então, a tuberculose, que geralmente eles usam essa sigla TB, é um importante problema de saúde para a questão mundial, porque existem muitas pessoas que em 2019, em torno de 10 milhões de pessoas desenvolveram tuberculose no mundo, e aproximadamente 1,2 milhões de pessoas morreram devido a essa doença. Então, realmente relevante, e é algo que a Organização Mundial de Saúde sempre está acompanhando e tentando otimizar e melhorar essa situação. No caso do Brasil, especificamente, seguindo as informações que eu obtive no boletim de 2021, só em 2020, 66.819 casos novos de TB foram encontrados na população brasileira, foram notificados, dá em torno de 31,6 casos por 100 mil habitantes, e aproximadamente 4,5 mil óbitos pela doença aconteceram, que dá mais ou menos 2,2 óbitos
por 100 mil habitantes. Então, é algo realmente que é relevante. E a Organização Mundial de Saúde descreve que o Brasil está entre os 30 países com mais alta carga para tuberculose e para a co-infecção de tuberculose com HIV, sendo que pacientes que são imunodeprimidos têm mais suscetibilidade para o desenvolvimento dessa doença. E, se eu não me engano, mais ou menos 20% dos pacientes que são HIV positivo desenvolvem tuberculose. Então, a Organização Mundial de Saúde considera que o Brasil é prioritário para o controle da doença em relação à situação mundial. Só para vocês visualizarem, esse é o mapa com as estimativas de incidência de tuberculose no mundo em 2019, e onde a gente tem, quanto mais intensa a cor, maior é o número de casos de tuberculose estimados por 100 mil habitantes. Então, pode ver que o Brasil ele não está entre os... Não tem tantos casos quanto alguns países, mas tem um número considerável. Então, pode ver que alguns países, principalmente os que têm mais... na África do Sul, por exemplo, é um problema bem intenso. A gente vê que gera preocupação. Bom, e o que é a tuberculose? A tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis, sendo que esse Mycobacterium tuberculosis é a espécie mais relevante em questões de saúde pública. Existem outros micobactérios que podem causar a tuberculose, mas esse que tem maior foco em geral. Esse Mycobacterium tuberculosis também é conhecido como bacilo de Koch, caso vocês já ouviram falar, que é um bacilo álcool ácido resistente. Então, para poder identificar, utiliza esse tipo de coloração. E é um organismo aeróbico. Então, como que ocorre a infecção pela doença? Quais são as formas clínicas da tuberculose? Então, a tuberculose ela é transmitida prioritariamente pelo contato entre as pessoas, por conta do aerosol, que é expelido durante a fala, conversa, espirro, tosse, assim como outras doenças que afetam o trato respiratório principalmente. E mais ou menos 30% das pessoas que são expostas ao Mycobacterium, elas são infectadas pela doença. Então, a primeira resposta do organismo para tentar impedir que a doença se desenvolva é a resposta imune. Em torno de 90% das pessoas que entrarem em contato com o Mycobacterium apresentam cura espontânea, mas 10% desses pacientes que entrarem em contato desenvolvem a doença, sendo que, só para vocês visualizarem aqui, normalmente é uma doença que acomete os pulmões, é bem comum, onde a gente consegue ver esse granuloma no pulmão, que é bem parecido com com uma sombra que aparece quando tem pneumonia, e pode ser confundido com outras doenças, mas existem vários testes para poder ter o diagnóstico diferencial da tuberculose em relação a outras doenças. E essas pessoas que desenvolvem a doença, que em torno de 10%, têm o desenvolvimento da tuberculose latente, onde você tem os grânulos formados, e esses grânulos podem ficar, granulomas podem ficar especificamente no pulmão, ou podem se disseminar pelo corpo como um todo. Principalmente pacientes que são imunocomprometidos têm mais tendência a ter a tuberculose sistêmica. Então, desses pacientes que desenvolvem a tuberculose, você pode verificar que não tem muitos sintomas no início, testa positivo para a tuberculose, mas a doença propriamente dita pode reativar e piorar mais ou menos 2 anos depois. E em torno de 5% dos pacientes têm a progressão da doença imediatamente e tem essa disseminação desses granulomas no pulmão e no corpo como um todo. Sendo que, lembrando dos pacientes HIV positivo e também pacientes imunocomprometidos que sofrem mais. Então, já que é uma doença
que é um problema de saúde pública, qual que seria o tratamento para a tuberculose? A Organização Mundial de Saúde, assim como... Pode falar, Dalva. Professora, esse granuloma que é formado e ele é calcificado, né? Ele não pode ser Hã? Ele não é calcificado, ele pode se calcificar. Okay. Ele, na verdade, quando o sistema imune consegue proteger bem o organismo, as células do sistema imune isolam esse granuloma, onde a gente tem que os micobactérios se desenvolvem dentro dos macrófagos e ficam mais concentrados nesse tecido interior, nessa parte interior do granuloma. Ok, e ele pode reincentivar em algum momento, ou seja, ele pode sair desse escopo aí, desse cura espontânea e virar um doente depois ou não? Uma vez que ele está ou seja, nesse formato, ele estaciona e nunca volta. Ou se, de repente, a pessoa, em algum momento, tem uma queda de imunidade, ele pode surgir. É só uma curiosidade, a gente vê isso em outras doenças, aí eu nunca tinha visto para tuberculose. E eu tenho, até porque eu fiz um teste de pulmão uma vez, e eu tenho 3 no pulmão esquerdo. Uhum. Então, o que eu saiba é que, sim, a maioria dos pacientes tem essa cura espontânea, mas se você sobrou algum tipo de bactéria lá preso lá dentro e por alguma razão romper esse granuloma, pode acontecer. Como a Valéria está falando que pode, sim. Pode? É bom ter alguém que está na prática clínica. A Valéria é muito experiente nessa parte de doenças infecciosas. Ela falou que é um mecanismo de adoecimento imunossuprimidos. Então, de repente, você tem lá, o corpo conseguiu isolar os micobactérios dentro do granuloma, mas por alguma razão, se o sistema imune, ele está fechadinho lá, bonitinho, pode até calcificar e tudo mais, mas se por um acaso o sistema imune baixar a guarda, por imunossupressão, por exemplo, comprometidos, pode ser que algum desses micobactérios saia e pode provocar doença. Nossa, muito interessante. Obrigada pela informação. Obrigada mesmo. Obrigada, Valéria. Pode interromper quantas vezes você achar necessário para nos atualizar com a parte clínica, tá? Bom, então a gente viu que tem uma parcela da população que desenvolve a doença e uma parcela da população que desenvolve a tuberculose latente e pode reativar a doença mais para frente. Então, quais são os tratamentos utilizados? O tratamento utilizado no Brasil para adultos e adolescentes maiores de 10 anos, ele está em concordância com o que a Organização Mundial de Saúde fala. Você ainda está com a mão levantada? Já, beleza. Então, quais são os medicamentos inclusos nesse tratamento? Eles fazem a combinação de alguns medicamentos para poder otimizar o tratamento, sendo que cada um deles tem um mecanismo de ação um pouco diferenciado. O foco na nossa aula é a isoniazida, só para lembrar. Então, qual que é o esquema básico? Primeiro, nos primeiros 2 meses de tratamento, que é a fase intensiva, dependendo do peso corporal, você utiliza uma dosagem um pouco diferente, e em pacientes acima de 70 quilos, utiliza 5 comprimidos dessas doses fixas combinadas, onde a gente tem o R é de rifampicina, 150, isoniazida, 75, pirazinamida, que é o Z, 400, e etambutol, 275 miligramas. Daí, multiplicando pelo número de comprimidos, você consegue ver qual que é a dosagem utilizada. Então, isso acontece nos 2 primeiros meses. E após esse período, o tratamento prossegue, só que com 2 medicamentos somente, que é a rifampicina e a isoniazida, onde pacientes acima de 70 quilos utilizam esses 2 comprimidos, onde a dose final de isoniazida é de 300 miligramas. Então, dependendo da forma farmacêutica que você tem, você faz esse tratamento, mas o importante é manter essa dose. E vale lembrar que essa dose pode ser ajustada em relação ao peso, como vocês estão vendo aqui, tendo uma dosagem por quilo do paciente, conforme a faixa etária.
Então, essa fase de manutenção. Considerando que o paciente siga corretamente, tenha adesão adequada, ele pode chegar à cura da doença e continuar a vida. Mas muitas vezes pode acontecer resistência a esses medicamentos, a qualquer um deles. E a gente tem micobactérios que apresentam multiresistências. Então, isso aqui é a primeira escolha, quando não se tem a resistência, e espera-se que não precise fazer o próximo tratamento quando você tem resistência, que o tratamento, em vez de durar de 6 a 9 meses, porque essa fase de manutenção pode ir até 9 meses, esse tratamento passa a ser por 18 meses, que é muito mais difícil para o paciente manter a adesão, considerando ainda que tem alguns efeitos adversos. No caso da tuberculose latente, como eu mostrei aqui, que tem o caso que você tem lá a doença sem os sintomas e tem o micobactério, mas não está com a doença em desenvolvimento, e também para prevenção de desenvolvimento da tuberculose em pacientes que entraram em contato com pacientes que são positivos, utiliza um tratamento com isoniazida somente, onde também faz esse ajuste de dose em questão do peso corporal, e a dose máxima é de 300 mg por dia. Então, nesse caso, é o que a gente tem, que a forma farmacêutica disponível é de 100 mg, e agora a gente tem a forma de 300 mg, que foi implementado primeiramente para pacientes que são HIV positivo, para poder facilitar a adesão, né? Porque quando você tem menos comprimidos, sempre ocorre uma facilitação da adesão do paciente. E o tratamento da tuberculose latente varia de 6 a 9 meses. Tem a alternativa também de fazer com a rifampicina, mas como o foco nosso é a isoniazida, e ela é o principal medicamento utilizado para tratamento da tuberculose e está presente em praticamente todos os esquemas terapêuticos, esse é o nosso foco. Então, é o medicamento principal, o tratamento. Essa isoniazida, esse fármaco, ele penetra no bacilo, no Mycobacterium, por difusão passiva, e tem ação bacteriostática. E qual que é o mecanismo de ação dele? Ele inibe a síntese do ácido micólico, que é importante para a parede celular do Mycobacterium. Então, se inibe você não tem a parede celular íntegra, isso prejudica a estabilidade do Mycobacterium. E reações adversas que são comuns, uma das mais comuns é a hepatotoxicidade, que tem fatores de risco como a idade, doença hepática, uso de drogas, botulismo. Tanto é que é proibitivo o uso de álcool durante o tratamento, o que é difícil também para os pacientes. E também pode acontecer neuropatia periférica, entre outros, onde, no caso, para a prevenção da neuropatia periférica, pode-se utilizar a piridoxina. Focando na hepatotoxicidade, que é extremamente comum, hepatotoxicidade causada pelos medicamentos que são utilizados no tratamento da tuberculose, além da isoniazida, outros medicamentos que são utilizados em conjunto também podem levar ao desenvolvimento da hepatotoxicidade. Tem que focar, por isso que é muito mais comum você ver estudos falando sobre hepatotoxicidade e isoniazida. Já que a gente está falando da isoniazida, que ela é administrada no tratamento da tuberculose, ela é geralmente administrada de forma oral e é recomendado para os pacientes fazerem jejum antes de administrar, pelo menos 2 horas de jejum, então tem que estar com o estômago vazio. Tem que estar em jejum e só pode se alimentar depois de aproximadamente 2 horas da ingestão do comprimido. Por que é feito isso? Porque a presença de alimento reduz a biodisponibilidade da isoniazida. Se você for olhar aqui nesse gráfico, que é onde tem a concentração em função do tempo, desse artigo de 2016, a gente vê que as bolinhas abertas, a gente tem um perfil de concentração em função do tempo quando administrada a isoniazida endovenosamente, que é uma das formas que pode ser administrada também. Os quadradinhos, como vocês podem ver aqui, é quando administrado de forma oral. E
quando você administra de forma oral e se alimentou em conjunto ou próximo ao horário de administração, você pode ver que são esses triângulos invertidos aqui. Só de olhar no perfil de concentração em função do tempo, você pode ver que a administração oral apresenta uma concentração máxima maior do que a concentração máxima dos pacientes que se alimentaram juntamente com o medicamento. Como vocês podem ver aqui os números, você pode ver que quando você faz jejum é em torno de 4,5 e quando se alimenta em torno de 2,6. E, consequentemente, além de ter uma diminuição na concentração máxima, você também tem um atraso do T máximo, que é o tempo para atingir a concentração máxima. Então, de 1,2 horas passa para 2,48 horas. Então, o pico de concentração também é atrasado. E, consequentemente, como a gente falou que diminui a biodisponibilidade da isoniazida, quando você compara a área sobre a curva dos gráficos, você pode observar que a área sobre a curva do gráfico, quando você administra o medicamento em jejum, é maior do que do paciente que se alimentou, onde pode ver aqui, sai de 15,6 para 13,1. A área sobre a curva da via endovenosa é aproximadamente a mesma área sobre a curva da via oral, considerando que tem uma pequena redução só da biodisponibilidade, quando você, em torno de 92% a biodisponibilidade normal do fármaco, e quando você utiliza com alimento, cai para em torno de 78% a biodisponibilidade. E aqui está só mais uma informação desse mesmo artigo, mostra que a quantidade de pacientes que tem concentração inferior a 8,8 miligramas somente no caso da endovenosa, e todos eles atingem essa concentração que é a esperada. Alguma pergunta por enquanto? Tudo tranquilo. Tá. Então, vamos continuar. Já que a gente está falando da farmacocinética da isoniazida, é sabido que a excreção ocorre de 75% a 95% da dose da isoniazida excretada na urina, em torno de 24 horas, não só a dose da isoniazida com os metabólitos. A gente viu que a concentração máxima varia de 3 a 5 microgramas por litro, e o Tmax acontece normalmente de 1 a 2 horas após a ingestão de 300 miligramas. Vale ressaltar que a maioria dos estudos que a gente encontra na literatura sempre está mostrando a farmacocinética da isoniazida em conjunto com outros medicamentos. Eu estava nessa revisão de escopo que eu estava fazendo com a minha aluna, a gente conseguiu identificar, acho que, se não me engano, 2 artigos que tratavam da tuberculose latente. Então, a gente sabe que interação entre os fármacos também pode alterar um pouco a farmacocinética e, no caso da isoniazida, pode piorar a incidência de hepatotoxicidade. O metabolismo da isoniazida é feito principalmente pela N-acetiltransferase 2, que a sigla é NAT2, e produz metabólitos inativos no ser humano, como acetil-isoniazida, que é o principal, e o ácido isonicotínico. Aqui só para vocês visualizarem que a gente tem um metabolismo hepático no ser humano, onde tem essa formação de N-acetil-isoniazida, e no bacilo ocorre a ativação, que na verdade a isoniazida é um profármaco. E para ela ser ativado, o que acontece? Dentro do bacilo, do micobactério, através da CAT-G, que faz a oxidação e peroxidação, converte a isoniazida em radical nicotinoil, e esse fármaco que tem atividade. Isso acontece dentro do bacilo. Algo também que é relevante falar é que, no caso da isoniazida, ela é dependente para ter o efeito desejado, quanto maior a concentração máxima, melhor. Ou seja, se você tem uma concentração máxima, um pico de concentração mais reduzido, você pode prejudicar a eficiência do tratamento.
um quadro com um metabolismo mais completo que eu encontrei na literatura, uma figura mais ilustrativa, onde a gente tem aqui a isoniazida, convertida pela anissetiltransferase 2 em acetilisoniazida. As amidases também participam do metabolismo desse fármaco, como pode ver que ela é presente aqui. E o acetilisoniazida, depois de ser convertida pela amidase na isonicotilácido, que é essa ina, esse medicamento ele pode ser novamente metabolizado tanto pela anissetiltransferase 2 quanto a amidase, e a gente vê que ela participa também, a NAT2, em outra parte do processo. Além da NAT2, da amidase, ainda tem estudos que verificam se existe participação da citocromo P450 para converter, reativar o fármaco, a isoniazida, e também é sabido que a CYP2E1 também participa desse metabolismo, nessa conversão do ácido acetilizoniazida no ácido, a hidrazina. Bom, isso aqui é só para mostrar como é complexo, mas o que é mais importante para a gente é focar essa conversão, porque a anissetiltransferase é a principal enzima que metaboliza a isoniazida. E a anissetiltransferase 2, que é a enzima que a gente está focando, é uma enzima altamente polimórfica. Eu sei que ela na evolução do ser humano e dos seres eucarióticos, essa é uma enzima desenvolvendo bem ancestral. Então, quanto mais antigo algo, mais variabilidade genética você encontra. E essa enzima, por ser altamente polimórfica, o que acontece? Existem vários perfis de metabolismo, vários perfis metabólicos, onde a gente encontra metabolizadores lentos, intermediários e rápidos. Então, tem diferentes perfis de metabolização. E como a gente sabe que uma enzima é polimórfica, normalmente a gente verifica na distribuição da frequência, o quão frequente é uma característica, por exemplo, a concentração plasmática, ou o Cmax, ou a dose necessária, em função dessa frequência. Então, quando tem distribuição normal, a gente tem essa carinha aqui da curva de Gauss, onde tem um formato de sino, então você tem bem mais distribuído, que é o que é mais comum, mas quando tem distribuição polimórfica, você vê que não tem um único pico de frequência. Você tem pequenos agrupamentos, no caso aqui da isoniazida, apresenta essa distribuição, onde a gente tem um grupo que tem isso aqui não é da isoniazida, mas representativo, que você tem diferentes grupos quando você olha para a mesma característica. Por exemplo, se for concentração plasmática, quando é distribuição normal, uma concentração plasmática quando é polimórfico. Então, tem diferentes agrupamentos. Indivíduos com a concentração plasmática bem menor, intermediária, e uma concentração mais elevada. A gente está falando da isoniazida, mas curiosidade, outros medicamentos que são metabolizados pela anissetiltransferase 2 são esses daqui, a sulfadimidina, hidralazina, dapsona, nitrazepam, e tem algumas sulfas também. Então, aqui é só um gráfico mostrando o que acontece com a isoniazida, porque isso aqui foi só ilustrativo de distribuição polimórfica. No caso da acetilizoniazida, a gente observa que é muito mais comum metabolizadores rápidos e intermediários. E a gente tem uma grande população com metabolizador lento. Então, você vê que a concentração plasmática varia muito entre 1 e 12 microgramas por ml. Então, para ver como a diversidade é bem grande e a variabilidade. Nesse estudo de 2015, que é um estudo que eles fazem modelagem farmacocinética, eles observaram, fizeram analisar alguns dados para poder fazer esse modelo matemático, e aqui comparando, a gente tem a área sobre a curva da isoniazida segregada pelo perfil metabólico, onde a gente tem metabolizadores lentos e rápidos agrupados nessa primeira parte, e metabolizadores lentos na segunda parte aqui. E esse gráfico ele está mostrando o intervalo, a média geométrica.
Então, a gente pode ver que metabolizadores rápidos intermediários apresentam uma área sobre a curva relativamente menor do que os metabolizadores lentos, que é algo de se esperar. Que, ou seja, você tem mais acúmulo de isoniazida nos metabolizadores lentos. E quando você olha também o Cmax, que é a concentração máxima, o pico de concentração, você vê que o pico de concentração em metabolizadores rápidos intermediários é menor do que em metabolizadores lentos. Eles também fizeram essa predição do que como seria o perfil de metabolizadores rápidos ou intermediários e lentos, baseado nesses dados que eles utilizaram para colocar no modelo, onde essas bolinhas representam os dados reais e aqui na parte vermelha, cor-de-rosa, mostra a média, e aqui o intervalo de 95%, que a gente, de 5% e 95%, para a gente ver a faixa de variabilidade da concentração plasmática. Segundo esses gráficos, eles conseguiram predizer bem, utilizando esse modelo, qual seria a concentração baseado nesses dados. Então, a gente pode ver que tem uma grande variabilidade, mas mesmo assim, a gente vê que a concentração máxima nos metabolizadores rápidos intermediários é menor do que nos metabolizadores lentos, e tem as variabilidades entre os indivíduos. Nesse outro estudo de 2021, que também foi um modelo, fizeram um estudo farmacocinético utilizando um modelo, a parte de farmacometria, que normalmente esses modelos matemáticos, eles utilizam dados reais para alimentar o modelo matemático e fazer algumas estimativas, que são muito importantes hoje em dia, porque quando você faz estudos de farmacometria, você consegue ver algumas informações antes de planejar um estudo clínico. Então, você pode escolher uma dose ideal, a dose mais acertada para o estudo clínico, qual seria a dose mais segura antes de testar essas doses. Então, é uma forma de diminuir custo e agilizar a pesquisa também. Então, aqui a gente tem segregado a concentração plasmática de isoniazida em função do tempo em metabolizadores rápidos, intermediários e lentos. E aqui vocês podem ver o que a gente já viu até agora, que metabolizadores rápidos têm a concentração máxima inferior do que os metabolizadores intermediários e, claro, que os metabolizadores lentos, que têm uma maior concentração plasmática. E a gente espera também, quando a gente tem um metabolizador lento, você tem um acúmulo do fármaco no organismo, o acúmulo dos metabólitos, você pode ter maior risco de desenvolver as reações adversas. E metabolizadores rápidos, talvez você teria o maior risco de não atingir a concentração terapêutica, porque se você baixar a concentração abaixo da concentração alvo para ter a eficácia do medicamento, isso poderia ser prejudicado. No caso da isoniazida, normalmente essa dosagem que é utilizada, ela é eficaz. No caso, e os metabolizadores lentos realmente têm algum risco maior de ter reações adversas e também prejudicar a adesão dos pacientes. Então, só para verificar os parâmetros farmacocinéticos que a gente tem, comparando os três perfis, a gente pode ver que o metabolizador rápido tem o Tmax, onde a gente tem o pico da concentração, mais cedo do que metabolizadores lentos. Então, rápidos e intermediários têm aproximadamente o mesmo tempo do pico de concentração. O pico de concentração é mais elevado nos metabolizadores lentos. O clearance, claro, a gente sabe que é maior nos metabolizadores rápidos em comparação com os lentos. O volume de distribuição também muda em relação aos diferentes perfis metabólicos, onde a gente tem o maior volume de distribuição em metabolizadores rápidos do que lentos. E o tempo de meia-vida também é outro parâmetro que a gente consegue verificar a influência do perfil metabólico, onde o tempo de meia-vida aproximado da isoniazida é de 1,5 horas em metabolizadores rápidos, e pode aumentar até 3,1, no caso aqui é o intervalo de confiança que a gente tem os valores aqui. Então, praticamente dobra o tempo de meia-vida. Então, além do fármaco atingir picos de concentração mais elevados, ele também fica mais tempo no organismo, que é medido por esse parâmetro MRT, que é a média de tempo em que o fármaco fica dentro do organismo.
vê que fica muito mais tempo. Vale lembrar que a isoniazida é administrada uma vez a cada 24 horas, e com esse tempo de meia-vida bem curtinho, então depois de 12 horas, mais ou menos, a concentração plasmática no organismo está muito baixa, então mais de 95% do fármaco foi eliminado. Então, para mostrar como é importante para o tratamento dessa doença, o pico de concentração, o Cmax, em relação à exposição contínua, ou seja, uma alta concentração durante todo o tratamento. Então, da isoniazida, o importante é o pico de concentração. Nesse estudo de 2021, que foi feito na Plus One, não, esse aqui é tuberculose, eles foram verificar qual que era o ideal para poder quantificar a isoniazida no monitoramento terapêutico. Porque, em geral, em estudos clínicos, é difícil você conseguir amostras biológicas, amostras de sangue, em vários pontos, porque o ideal, para a gente ter uma ideia real do que está acontecendo com o paciente, seria construir a curva concentração pelo tempo com o maior número de pontos possíveis. Só que na vida real isso nem sempre é possível. E eles fizeram um estudo de modelagem também, onde eles verificaram que a gente tem uma maior correlação entre a área sobre a curva, quando você tem a construção completa, ou você utilizando um ponto ou 2 pontos. Eles viram que a melhor correlação é quando você utiliza ou um único ponto no tempo de 4 horas, ou, de preferência, quando você tem um ponto de 1 hora e outro em torno de 4 horas depois da dose de isoniazida. Ou seja, você tem pelo menos um mínimo de 2, quando você tem 2 pontos, mais ou menos aqui de 1 hora até 4 horas, você consegue determinar a fase terminal do gráfico, que é onde ocorre mais a eliminação do fármaco. Então, você tem mais confiabilidade nesse dado para estimar qual que é o perfil metabólico desse paciente, tanto olhando somente pela farmacocinética, quando você compara também e sempre comparando com a genotipagem, que é como você determina qual que é uma outra forma de determinar qual que é o perfil metabólico do paciente. Então, mostrando aqui que se você tiver 2 únicas amostras na fase terminal, desde que seja em torno de 4 horas, isso funciona para verificar a concentração plasmática real dos pacientes para todos os perfis metabólicos. É isso que eles verificaram aqui. E nesse gráfico é só para mostrar quando você tem uma única dose, uma concentração plasmática após 4 horas da dose de isoniazida, e aqui o gráfico está mostrando o que é observado, o que eles predizeram, quando você tem 2 doses no tempo de 1 hora e 4 horas após a administração. A gente pode ver nesse gráfico do lado direito que os pontos estão muito mais próximos da linha central, que é o que nos interessa. Então, quanto mais afastado, mais erros a gente vai ter nessa medida de concentração. Já que a gente está falando de metabolizadores lentos, qual que é o risco desses metabolizadores lentos em termos de reações adversas? Tem mais risco de desenvolver essa hepatotoxicidade associada à isoniazida, por conta do acúmulo do fármaco. E alguns estudos sugerem que faça a redução da dose para diminuir esse risco de hepatotoxicidade. Por isso também que eles fazem acompanhamento do paciente, medindo as enzimas hepáticas e também bilirrubina para verificar como que está o perfil de funcionamento do fígado. Então, para poder verificar quem é metabolizador rápido, lento ou intermediário, você pode ou fazer uma curva farmacocinética e determinar qual que é o tempo de meia-vida do paciente, ou você pode utilizar da farmacogenética para identificar esses metabolizadores lentos, através de genotipagem das variações genéticas que essa enzima tem aí na acetiltransferase 2. Então, o que é farmacogenética em geral? É o estudo de variações genéticas que podem alterar a farmacologia dos fármacos. E, consequentemente, você pode personalizar a terapia e melhorar a resposta aos medicamentos. E também diminuir custo, é claro. Pode prevenir reações adversas. Essa é a ideia geral. Vocês podem até ver em alguns lugares, em vez de farmacogenética, falar de farmacogenômica.
Farmacogenética, em geral, se refere a estudo de variações genéticas em um único gene, enquanto que genômica estuda vários genes ao mesmo tempo. Então, para vocês entenderem melhor como que é feito esse estudo farmacogenético, eu vou dar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil para entender o que são os diferentes termos da genética que a gente utiliza. Então, a gente tem vários tipos de variações genéticas, que pode ser deleção, inserção, repetição de uma sequência de nucleotídeos. Na sequência pode ter 1, 2, 3 cópias dessa sequência. E a gente tem também os SNPs, que a gente chama desse jeito por conta da sigla em inglês, que é Single Nucleotide Polymorphism, onde a gente tem a diferença de uma única base na sequência de DNA. Normalmente, a timina, você teria na fita anexa uma adenina, só que quando você tem uma variação genética, em vez de ter um T nessa posição, você vai ter um C. Então, há uma pequena substituição de um único nucleotídeo na sequência de DNA. E, para você considerar como variação genética, ela tem que estar pelo menos mais de 1% da população apresentar essa alteração. Quando é menos de 1%, significa que é uma mutação. E a gente é estimado que existem em torno de mais de 10 milhões de SNP no DNA genoma humano, sendo que pode ter 1 a cada 300 pares de base. Se vocês quiserem dar uma olhada nessas variações genéticas, vocês podem procurar um site que chama 1000 Genomes, depois eu posso passar para vocês, que dá para pesquisar todos os genes e verificar quais são os SNPs estudados em diferentes populações. Que eles tiveram primeiro o projeto Genoma, depois teve o HapMap, que eles verificaram os haplótipos, vocês vão ver o que é haplótipo já, e agora está tudo centralizado nesse 1000 Genomas. Então, um exemplo para vocês entenderem melhor e para conseguir entender esse monte de terminologia de farmacogenética. Simulando que a gente vai falar sobre o tratamento da asma, o medicamento utilizado, primeira escolha, vamos dizer que é o albuterol, mas nem todo mundo responde a esse medicamento. Por que isso acontece? Porque tem algumas variações genéticas que levam a diferente resposta ao albuterol. Porque o albuterol é um agonista desse receptor beta-2 adrenérgico e, nesse caso, esse aqui é ilustrativo, eles identificaram que no gene do receptor beta-2 adrenérgico tem 13 SNPs. Então, na sequência do gene desse receptor, tem 13 variações genéticas do tipo SNP, que é essa troca de uma única base. Estudando a população, eles verificaram que encontraram 13 tipos de combinação desses 13 SNPs, ou seja, eles encontraram 13 possíveis haplótipos. Encontraram 12 haplótipos, resultando dessa combinação de 13 SNPs, troquei o número. Então, você pode ver que aqui, cada pontinho colorido aqui representa uma variação genética. Se o paciente tem uma letrinha, um nucleotídeo ou outro, e conforme a combinação desses nucleotídeos, você tem os diferentes haplótipos. Então, lembrando, haplótipo é a combinação de diferentes alelos, dos alelos de polimorfismos em um mesmo gene. Tem alguma pessoa que está com dúvida sobre o que é gene, alelo, SNP, haplótipo, que isso não é uma coisa muito comum de se discutir. Se alguém tiver dúvida, pergunta. Então, continuando. Então, já que a gente tem uma dupla fita de DNA, já que o haplótipo é uma combinação de várias variações genéticas no mesmo gene, a gente recebe 2 cópias dessa fita de DNA, uma do pai e outra da mãe, ou seja, a gente tem 2 possíveis haplótipos. E conforme a combinação de haplótipos, você tem um perfil diferente de resposta ao medicamento. Aqui estão exemplificando as diferentes frequências e diferentes perfis de resposta ao medicamento para asma, o albuterol, onde o mais frequente é o A, B e o C. É só ilustrativo, gente. E eles viram que no caso do pacientes que tem essa combinação de haplótipo D, esse perfil de haplótipo, não responde ao albuterol e o ideal seria trocar de medicamento. Então, aqui é só o ilustrativo como que é a aplicação da farmacogenética. E no caso da N-acetiltransferase 2, quais são essas variações genéticas? Quais são esses haplótipos?
Então, a N-acetiltransferase 2, como eu falei, é extremamente polimórfica, e ela tem mais de 23 variações genéticas, mais de 23 SNPs na sequência do gene da N-acetiltransferase 2. E a gente já falou que a atividade dessa enzima é classificada como metabolizador lento, rápido e intermediário, e isso aqui é a classificação fenotípica do perfil metabólico da N-acetiltransferase 2. E como que seria a característica genética para saber se é metabolizador rápido, intermediário e lento? Então, se você tem um ou mais alelos que são indicativos de metabolizador rápido, que, por exemplo, essa é a indicação do haplótipo de metabolizador rápido, que é a NAT2 estrela 4, você é caracterizado como rápido, você tem uma ou duas cópias desse haplótipo. Intermediário, quando você tem um alelo de metabolizador lento e um alelo de metabolizador rápido. E nos metabolizadores lentos, são considerados quando você tem 2 alelos de metabolizadores lentos. Vocês podem ver também, no caso das variações genéticas das CIPs, a gente tem essa classificação desses haplótipos, também utilizando esse esquema de estrela e um número, para identificar os diferentes haplótipos das CIPs. Bom, já que existem mais de 23 variações genéticas, como que eles determinam quem que é o alelo que determina se é metabolizador rápido, lento, intermediário? Quais são os alelos que determinam que é metabolizador rápido, lento, intermediário? Então, existe na literatura 3 tipos de algoritmos para essa classificação. Parece confuso. Então, o primeiro deles que a gente encontra são de 6 SNPs, que é 6 combinações de variações genéticas do tipo SNP, onde aqui tem a identificação de cada uma delas. Esse número, RS, seguido desse número grande aqui, nada mais é como se fosse o RG dos SNPs, das variações genéticas. Então, esse é um número de identidade única da variação genética. Então, a gente tem esses 6 SNPs que são utilizados para determinar a classificação fenotípica do paciente. Tem o algoritmo de 2 SNPs, onde utiliza esses dois, só os 2 primeiros SNPs. Eu coloquei diferentes cores para vocês verem que eles se repetem. E o mais utilizado, o mais comum, é o de 7 SNPs, onde você tem a utilização desse SNP adicional aos 6 anteriormente descritos aqui. Então, esse que é o método mais eficiente, com menos erro da identificação do perfil metabólico. Então, vocês podem ver aqui que eu coloquei uma informação a mais junto com o número de identidade da variação genética. Então, aqui tem a identidade da variação genética, e aqui tem a troca de nucleotídeos, que é uma guanina na posição 191 por uma adenina. E sempre quando você tem essa nomenclatura para variação genética, significa que o primeiro nucleotídeo é o mais comum e o segundo é o mais raro. Ou seja, o primeiro é geralmente associado ao metabolizador rápido, intermediário, metabolizador rápido, e o segundo nucleotídeo, que é o mais raro, geralmente associado ao metabolizador lento. Então, a gente tem essas diferentes nomenclaturas das variações genéticas. No caso da NAT2, como que eles consideram que é metabolizador rápido? Quando você tem esse haplótipo NAT2 estrela 4, que ele é o mais comum, que é conhecido como wild type, que é o quê? A combinação do G, desse primeiro SNP, do C, desse segundo SNP, e do T, desse terceiro, ou qualquer outra combinação que envolva os primeiros nucleotídeos dessas variações genéticas. Além dessas combinações, que são mais comuns, que é NAT2 estrela 4, a gente tem outros haplótipos, que é esse NAT11, 12 e 13, que tem essas diferentes combinações de alelos dessas variações genéticas. Já o metabolizador lento tem uma variedade muito maior de haplótipos e combinações desses alelos das variações genéticas.
No caso aqui, você pode ver que todos os metabolizadores lentos, no caso, o 5A, por exemplo, ele tem o alelo C desse variação genética aqui no final 280, tá vendo que é o mais raro, com o alelo T do final 29. Ou então o 5B, o C do 80, T do 29 e o G do 128. São todos os alelos mais raros. Então, essa combinação de alelos raros é que leva à determinação do fenótipo metabolizador lento. Isso aqui é só para vocês verem que existem várias possíveis combinações desses diferentes variações genéticas, desses diferentes SNPs. E uma coisa que é importante lembrar é que dependendo da formação, de como foi formada a população, no caso do Brasil, esse aqui tá errado, peraí. Instante. Dependendo do perfil da população, qual que é o histórico de formação dessa população, a gente tem diferentes frequências dessas variações genéticas. Aqui, por exemplo, a gente tem, para exemplificar, desse artigo que foi publicado em 2007, aqui no Brasil, eles identificaram esses 808 alelos, e eles consideraram aqui, para fazer esse estudo, que foi estudo feito aqui no Brasil, como referência a frequência dos alelos na população brasileira e comparando essa frequência com as demais populações de outros locais. Então, a gente tem aqui a frequência dos alelos, por exemplo, esse daqui, 191A. Esse 191A, deixa eu ver onde que está ele. Aqui. 191A, essa variação genética aqui, a 79, que é o primeiro SNP da lista da combinação de 7 SNPs. E por aí vai, a gente tem a sequência de todos eles, está exatamente na mesma sequência que a gente está vendo aqui embaixo, os nomes dos SNPs. E a gente vê que descendentes de europeus têm uma frequência diferente, quando tem uma estrelinha ou duas estrelinhas, uma estrelinha ou duas, você tem diferença estatisticamente significativa, quando você compara com a população do Brasil. Então, você vê que as frequências são diferentes, as frequências desses alelos são diferentes nas diferentes populações. Ó, da Alemanha, da Espanha, da Tailândia, japoneses, chineses. Então, você vê que tem diferentes frequências em diferentes populações. Isso é decorrente, não quer dizer que nessa população não tenha esse alelo. Por exemplo, no caso aqui que tem de chineses ou japoneses que não tem esse alelo, significa que é muito mais raro nessa população esse alelo do que em outras, como no Brasil. Aqui os ameríndios, aqui os africanos, você vê que se você olhar para a população brasileira é um número diferente, porque é uma população altamente miscigenada e tem vários componentes que formaram essa população. E tem a ascendência nossa predominante europeia, africana e dos nativos, dos indígenas nativos das Américas. Então, basicamente, as nossas frequências parecem mais uma combinação dessas frequências, dessas diferentes populações que deram origem ao povo brasileiro. E é o que torna essa população brasileira mais única para vários, se você levar em consideração vários medicamentos. Então, o que acontece numa população europeia, de algum país da Europa, algum país da África, ou nos Estados Unidos, pode ser que seja diferente aqui no Brasil, justamente por essa característica genética diferenciada. E por isso que eles fazem estudos clínicos aqui no Brasil, de fase 3, para verificar que se novos fármacos realmente funcionam no Brasil, já que é um público muito grande, é um mercado grande para venda de medicamentos. Deixa eu ver aqui. Então, vamos continuar. E aqui, só para algumas características dentro do Brasil, porque existem diferenças dentro da mesma população, assim como na África tem diferentes comunidades, tribos, cada país, cada região, dependendo da característica histórico das migrações e miscigenação, você tem diferentes perfis de frequência dos alelos. Nesse estudo que foi feito em 2007, por Teixeira e colaboradores, a gente vê que a frequência desses
dessa combinação de haplótipos. Então, isso aqui é o genótipo. Isso aqui são os metabolizadores rápidos, intermediários e lentos. Apresenta diferentes frequências nos indivíduos que eles estudaram do Rio de Janeiro, quando é comparado com os indivíduos de Goiás. E você pode ver isso também em termos do metabolizador lento, onde você tem desse alelo estrela 5 é mais frequente. Aqui, na verdade, estrela 6 é mais frequente, menos frequente no pessoal do Rio de Janeiro do que em Goiás, que tem essa diferença estatística. E aqui é o do primeiro, estrela 4, você vê que tem diferença. Tudo isso é decorrente do histórico, de onde vêm essas pessoas, quem são seus ancestrais. E que mostra mais uma vez que mais importante do que você saber de onde o paciente é saber a característica genética dele. Então, é difícil você determinar qual que é, somente olhando para o paciente, tentar determinar qual que é a etnicidade dele, você não vai conseguir ter noção real quais são as variações genéticas que esse paciente carrega. E outra coisa que vocês estão vendo que tem esses diferentes perfis de metabolismo, essas diferentes combinações de haplótipo. Tem países que apresentam, por exemplo, dessas variações genéticas aqui, tem países que às vezes apresentam o predomínio de uma variação genética, por exemplo, na NAT2 estrela 5, outros países da estrela 6, estrela 7, mas todos eles são metabolizadores lentos, que existem essas variações. Aqui é só um outro estudo que foi feito no Mato Grosso, mostrando que a frequência do estrela 4 é mais comum, em torno de 25%, esse alelo, estrela 4. O segundo, tem esse mais comum de todos, é o metabolizador lento, que é do estrela 5B, em torno de 40% da população. Daí, primeiro é o metabolizador lento, depois o rápido, daí tem esse de 13%, que é outro metabolizador lento, e esse 7R também, que é outro metabolizador lento. Então, vocês podem ver que tem variabilidade na frequência dos metabolizadores lentos em diferentes populações, diferentes locais. E aqui é só mais um estudo para vocês verem também, que é na população brasileira, onde a gente tem essa diferente frequência também dos alelos. No caso, esse foi o estudo, foi feito em Belém, ou seja, no norte do Brasil, onde a gente tem que a frequência do metabolizador rápido e desse lento do 5D são bem próximas, que é diferente do que a gente encontra, por exemplo, aqui, que tem 40% do 5B e 25% do 4A. Então, aqui tem 20 e 20. E esse outro, que é metabolizador lento, tem em torno de 15. Só para vocês verem o que tem de variação nessas frequências. Bom, o que eu tinha para falar para vocês é isso. Vocês querem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, curiosidade? Ingrid, bom dia. Bom dia. Uma dúvida. Eu entendi errado. O Bicobacterium, ele garante a resistência ao fármaco, ele metaboliza o fármaco ou não metaboliza? Quando você tem resistência? Isso. Não, quando você tem resistência é porque ou o micobactério ele desenvolveu resistência por conta da dosagem, você não atingir as concentrações plasmáticas desejadas, ou porque você teve falha na terapia, tipo, você não tomou os medicamentos todos os dias. Valéria, fala. O que mais que você pode adicionar pra gente? Primeiro, obrigada pela aula. Que bom te ouvir e ver que isso tudo está sendo estudado e ver que isso possivelmente é uma chave para a solução de muitos problemas que a gente tem na prática clínica, né? Uhum. Da resistência, sim, respondendo de uma forma simplória, a gente tem a resistência primária, mas que ela seria mais rara, mas também temos a resistência adquirida, que é aquele paciente que faz uso regular de medicação, por longo período, tirando a resistência, né, da micobactéria.
E eu acho que está aí os pacientes é extremamente importante, porque muitas vezes o paciente ele é um metabolizador. Tá cortando um pouco, Valéria. Vai e volta e acaba gerando resistência. Eu queria perguntar não tivesse, se a gente sim, porque a gente tem todo esse perfil farmacogenético, né, do nosso paciente. Isso poderia nos dar uma pista, mas tem toda a parte de interação medicamentosa, né? Eu acho que talvez se a gente pudesse usar no cenário ideal seria a associação dos dois, não é isso? É porque a gente sabe que aumenta o risco quando você utiliza outros medicamentos hepatotóxicos. E você verificar a interação medicamentosa mais o perfil de metabolismo poderia prevenir essa hepatotoxicidade. E você poderia, talvez, diminuir a dosagem da isoniazida, por exemplo, para melhorar. Mas você só descobre hoje em dia que está tendo reação adversa quando o paciente começa a apresentar sintomas hepáticos ou altera as enzimas hepáticas. Então, no mundo ideal, a gente poderia genotipar todo mundo e escolher a melhor dose. Assim como verificar, genotipar o Mycobacterium para saber qual que é se ele é resistente ou não a algum dos medicamentos. Que eu vi que nessa revisão de escopo que eu estou fazendo com a Luísa, o que tem de artigos tratando sobre a resistência do Mycobacterium é muita coisa, tem muita variabilidade no Mycobacterium que leva à resistência. Porque a gente sabe que precisa ocorrer o metabolismo dentro do Mycobacterium para ativar o fármaco. Então, se você tem variação genética na enzima do Mycobacterium, você vai ter variação na resposta ao medicamento também. Tem mais alguma coisa, Valéria, que deu uma cortada quando você estava falando? Assim, reforçando isso, né, no cenário dos pacientes portadores do HIV, que muitas vezes têm infecções concomitantes, né, às vezes um paciente com infecção oportunista que interna, né, usa muita coisa ao mesmo tempo, então é bem complicado mesmo. Obrigada. Os pacientes que internam na infecto do HOB, assim, dá até medo de ver o tanto de medicamento e como essas pessoas sofrem com as comorbidades. Muito obrigada, Valéria. Seus comentários sempre são muito bem-vindos. Mais alguém tem alguma curiosidade? Ou não entendeu o que é farmacogenética? Pode falar, Dalva. Professora, eu tenho muitas dúvidas, mas como não é meu campo de atuação, talvez não precisaria nem aprofundar tanto. Eu queria agradecer também pela oportunidade de apresentar esses conteúdos para a gente, e parece que vai expandindo assim o entendimento de fatores macro, né? Quando a gente começa a ver essas interações muito micro, muito minúsculas, né? Até o ponto genético, genômico. Eu poderia, então, com o olhar da epidemiologia, falar que talvez o insucesso de muitas coisas relacionadas ao tratamento não quer só dizer em relação ao indivíduo alimentação, ou o indivíduo recusa de tomar o medicamento naquele horário certo, como a senhora colocou no início lá da apresentação, mas também em relação a um fator genético, ou seja, essas características que você mostrou lá do Brasil, eu lembro daquela primeira, na tabela lá de 4 ponto alguma coisa, ou seja, eu posso atrelar ou falar, olha, o insucesso da cura ou do programa de tuberculose também tem esse fator. E também pode ter um fator genético associado, e que para a gente poder ter mais uma ferramenta para poder trabalhar a tuberculose no Brasil, eu necessariamente teria de ter essa tecnologia disponível para todos os pacientes. Pergunta assim, por não ser minha área de atuação, mas eu acho que é extremamente interessante. Além como você mesma falou, existem vários fatores que determinam a resposta ao medicamento. Tem a variabilidade entre os pacientes, idade, estado de saúde,
tudo isso é importante e o fator genético, as variações genéticas, é mais uma parte desse componente. Então, dependendo da variação genética do haplótipo, tem um peso maior ou menor na resposta final ao medicamento. Existem, o ideal, assim, o que no mundo ideal, se fosse barato e rápido para fazer, a gente poderia genotipar tanto para N-acetiltransferase 2 quanto para outras variações genéticas de outras enzimas, e poderia direcionar melhor o tratamento, só que a gente sabe hoje em dia que não é tão fácil. Algumas variações genéticas que já estão implementadas no SUS, por exemplo, no caso dos antirretrovirais, você tem a primeira linha de tratamento, mas se você for trocar de medicamento, eles fazem a genotipagem do vírus também para verificar qual que é a resposta, mas no caso, se você for tomar, a opção seria tomar Abacavir, antes de você administrar Abacavir, escolher esse medicamento, eles fazem a genotipagem de uma variação genética no HLA para verificar se você tem risco de ter uma reação adversa. Só se você não tiver essa variação adversa associada ao risco, é que você recebe o medicamento, senão eles têm uma outra alternativa. Então, algumas coisas já são feitas, estão caminhando. Eu comecei a estudar essa parte de farmacogenética quando estava na graduação, foi em 2001, não, 2003, mais ou menos, quando eu comecei a fazer iniciação científica. Então, de 2003 até hoje, já evoluiu muita coisa. Então, era bem longe, hoje em dia a gente já tem aplicação de vários princípios da farmacogenética na terapia. E o lugar que está mais avançando seria na parte do câncer, porque eles verificam muitas variações genéticas dentro do tecido que compõe o câncer, e você consegue direcionar o tratamento dependendo dessa variação genética. Mas, assim, melhoraria muito a terapia, você conseguiria prevenir, com certeza, várias reações adversas. Outro medicamento que é bem estudado e tem bastante evidência do impacto de variações genéticas é no tratamento utilizando a varfarina, porque você tem um algoritmo que leva em consideração o estado de saúde do paciente, idade, peso, qual que é o perfil de coagulação desse paciente, e adiciona duas variações genéticas, a combinação de duas variações genéticas, que é CYP2C9, se não me engano, e da VCOR, que é da vitamina K. Então, quando você combina tudo, você consegue chegar na dose terapêutica mais rapidamente, com menos risco de ter sangramento. Quando normalmente o que é feito é tentativa e erro baseado em todas as características, menos a farmacogenética. Daí você leva mais tempo para descobrir se você vai precisar de 5, 10 miligramas, ou se você precisa de 2 miligramas de varfarina para ter o efeito anticoagulante. Ok. E, professora, só mais uma pergunta. A senhora está na UNB, né? Sim. Aí na área da farmacocinética, pode ser esse nome? Não. A farmacocinética é quando você vê a mudança da concentração do fármaco em função, o que o corpo faz com o fármaco, em função do tempo. E a farmacogenética é a parte das variações genéticas. Ok. Dessa primeira parte, quando a senhora apresenta também aquele estudo relacionado a está com alimento, não está com alimento, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto bem pequenininho que era com populações vulneráveis no Paraguai. E justamente uma das coisas de tuberculose que a gente identificou é que as pessoas não tomavam medicação porque ela é ruim, entendeu? E uma das coisas que o programa fazia, e as pessoas jogavam fora e falavam que tomavam, porque é muito ruim, e eles não queriam parar de beber, e todas essas coisas que a senhora apresentou aqui de forma excelente. Mas uma das coisas que o programa lá na época fez foi justamente levarem eles para o hospital de manhã, dar um café da manhã, entendeu? Para que aquele medicamento fosse aceito pelo indivíduo de forma mais feliz ou menos, ou seja, e aí esse gráfico aqui mostra o contrário, né? Ou seja, pelo menos foi o que eu entendi, que quando eu coloco o alimento, eu posso diminuir essa absorção, essa melhor exposição ao medicamento. Reduzir isso. Nesse caso, como
a senhora pensa não em resolver, mas como a gente pode pensar nisso se um dos relatos da população, eu estou falando de trabalhar com populações pequenas, de grupos focais, e deixar eles falarem, né, por que você não tomou? Porque o comprimido é ruim. Imagina, naquele primeiro que a senhora apresentou lá também, fala de tomar 5 comprimidos, ou seja, é um negócio absurdo. Ou seja, né, não, pensa no indivíduo que está doente, que tem uma péssima alimentação, que às vezes mora na rua ou numa condição super, né, ou seja, que já é o grupo mesmo esperado para a tuberculose. Exatamente. E aí você tem esse gráfico que fala o contrário do que a gente poderia fazer para ter uma melhor aceitação. Aí é só para a gente poder trazer uma pergunta aqui, além do mundo genético, mas do mundo mais grande, né? O que a gente vê aí na vida real. Isso, na vida real. Assim, no caso, só olhando aqui para o gráfico, a gente vê o CEMAX, quando você tem administração sem alimento e com alimento, a primeira coisa que eu pensaria seria, para esses pacientes que tomam medicamento com alimento, seria aumentar a dose. Eu teria que escolher uma outra dose para conseguir superar essa perda da absorção, da biodisponibilidade do fármaco, nesse caso. E com certeza é muito comum as pessoas acordam, tipo, esquece de tomar um medicamento, ou acordou tarde, já tem que sair, toma com alimento, e às vezes isso pode ser um dos fatores que pode propiciar resistência ao tratamento da tuberculose. Sem contar que tem que ser feito por um longo período de tempo. Obrigada, professora. De nada. Danelli? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Profesora, quisiera saber si hay una asociación entre los metabolizadores lentos que no alcanzan la concentración del fármaco y la resistencia de los microorganismos, bien sea en tuberculosis, en HIV, y cómo se enfoca eso. Se colocan varios fármacos para intentar inhibir al microorganismo para que no se genere la resistencia, para disminuir las cargas del microorganismo en el cuerpo. Na verdade, quando você é metabolizador lento, você tem um aumento da concentração plasmática. Você tem maior exposição ao medicamento. Você não tem diminuição. Então, o que pode acontecer para aumentar o risco de falha terapêutica, no caso dos metabolizadores lentos, é que como a concentração plasmática é maior e você tem mais efeitos adversos, como a Valéria está falando, que muitas vezes a Dalva falou que o medicamento tem um gosto ruim, a pessoa já não gosta de tomar medicamento, e às vezes tem esse problema de não tomar com alimento. Então, por conta de incidência de reações adversas, porque a pessoa não se sente bem, ela acaba não tomando o medicamento adequadamente ou toma com alimento, daí você pode ter a falha terapêutica. Não é porque a concentração está baixa, é porque você tem mais risco de reação adversa. Obrigada. De nada. A Valéria falou aqui que o problema dessa pessoa que toma medicamento de estômago cheio é que costuma ser por ocorrência dos efeitos adversos ao uso de medicação em jejum. Então, você tem uma irritação do estômago, daí a pessoa vai tomar com alimento e pode dar uma falha terapêutica. Rodrigo, pode falar. Vamos lá. Primeiro, parabéns, Ingrid, pela apresentação. Aprendi muito sobre tuberculose hoje. E eu confesso a você que eu já tinha aprendido bastante, você sabe que não é minha área, sobre tuberculose, ao fazer o relatório Sucupira, porque eu me surpreendi com a grande quantidade de publicações do grupo da Medicina Tropical, da UNB, em relação à tuberculose. E aí eu até separei aqui algumas, além dos trabalhos que você apresentou. Eu queria dizer para vocês que uma das teses que nós selecionamos como destaque no programa de Medicina Tropical nos últimos 4 anos foi a tese da Patrícia Oliveira, que foi orientada pelo professor Wildo. Foi uma tese linda sobre vigilância da tuberculose e droga resistente no Brasil. E ela analisou também os fatores associados aos
aos desfechos favoráveis de tratamento. E, assim, foi uma tese que teve um impacto muito grande, com muitas publicações associadas, publicações relacionadas às características dos registros no Sinan, de tuberculose, obviamente, os gaps na vigilância da tuberculose e droga resistente. Teve um trabalho lindo do impacto do programa social, né, do governo no tratamento da tuberculose, no Bolsa Família, no tratamento da tuberculose. E teve, assim, foram mais de 8 publicações associadas à tese da Patrícia sobre tuberculose. Nossa, que legal. E sem contar os estudos do Mauro, que tem trabalhado duro junto com o Hildo aí na tuberculose, junto com o Ministério da Saúde. A Fabíola agora está trabalhando quer dizer, já trabalhava, mas acabou de publicar um trabalho muito legal sobre fatores epigenéticos na tuberculose. O Ciro também tem publicado tuberculose, a Beth também, você. Então, assim, outros que eu não contei aqui, mas o fato é que a gente sempre foi conhecido por trabalhar muito com leishmaniose, doença de Chagas, HIV e malária. E agora eu creio que a tuberculose é um carro-chefe aí nas nossas pesquisas, e você vem para adicionar aí, né, fogo nessas nossas pesquisas. Então, parabéns aí, né, por essa apresentação e por trazer mais fogo para essas pesquisas da medicina tropical relacionadas à tuberculose. Adicionar mais uma pecinha no quebra-cabeça. Eu não foquei tanto em resistência porque ia ficar muito grande, foi mais parecido com o que a minha aluna de C está fazendo a revisão do escopo que a gente está arrumando para o PIBIC. Então, esse aqui é mais, na parte da resistência, sem tanta epidemiologia, que senão eu teria achado esses artigos aí também. Com certeza. Mas o que eu queria destacar é isso, assim, como que a gente tem produzido artigos e conhecimento aqui da tuberculose, da nossa tuberculose, e a gente tem sido reconhecido internacionalmente pelos nossos estudos com tuberculose. Então, é isso, né? Um assunto que é quente e que a medicina tropical está abordando de uma forma muito, muito bonita. E tem outros trabalhos também de outros programas na Faculdade de Medicina, fora da Faculdade de Medicina, do IB, com tuberculose. Então, é realmente um assunto que a pesquisa na Universidade de Brasília está se dedicando. E tem muito produto legal. Eu percebi que tem muito pouca coisa mostrando a farmacocinética realmente da isoniazida, porque sempre tem vários perfis de terapêuticos, cada país tem a sua combinação diferente. Então, é difícil ver um artigo que explora a fundo qual que é o efeito da interação medicamentosa, quais são, por exemplo, na tuberculose latente, que a gente só usa o medicamento, não tem nada falando. Nada. Daí vem a calhar o que eu vou trabalhar com o Hildo e a Noêmia. Exatamente. Então, é um campo muito fértil. E que vocês explorem esse campo e que a gente faça diferença aí na saúde pública do nosso país. Se Deus Obrigado. Quiser. Obrigada a você. Ei, Ingrid, tudo bom? Tudo. Deixa eu ver se eu entendi algumas coisas aqui. Então, o mecanismo basicamente de ação da isoniazida é a formação de um adulto, uma ligação com o NAD. E aí, nesse sentido, ele impede a síntese do ácido micólico, seria isso? Não. Na verdade, não tem a ver com a NAT, essa síntese do ácido micólico. Tem a ver com essa enzima do bacilo, que é a CAT-G. Tá. Então, o mecanismo de ação é inibição dessa síntese do ácido micólico, prejudicando a formação da parede do micobactério. Sim, mas aí essa é a inibição da síntese, no caso. Pode acontecer a inibição dessa síntese, mas no caso a gente está vendo a questão da reação adversa é mais associada ao metabolismo da isoniazida no hospedeiro, pela NAT2, daí você tem acúmulo. Sim. Aí sim, eu estou vendo a parte da farmacogenética, né? Isso, respondendo a Dalva, isso é não respondendo, complementando o que você falou, essa é uma área que eu tenho incentivado os estudantes de farmácia a seguir, porque já existe essa terapia individualizada, né? Isso é um assunto desde 2006,
nos Estados Unidos, ou então tem empresas hoje que faz todo o mapeamento genético da melhor escolha de um fármaco para você ter o melhor efeito com menos efeitos adversos, né? Melhor terapêutica com menor efeito adverso. Então, essa é uma área que é extremamente relevante, especialmente em países que você tem uma certa população que tem mais ou menos um perfil genético semelhante, que é muito diferente do Brasil. Acho que o Brasil é um excelente laboratório para essa área de pesquisa, porque nós temos pessoas que são aparentemente caucasianas, que têm mais genes negros, né, da raça negra, e inverso também, você pode ter uma pessoa que tem um fenótipo mais de raça negra, mas tem uma grande quantidade de genes relacionados a caucasianos. Então, isso é uma área de estudo que necessita investimento muito rápido para que a gente possa assistir a população de uma maneira adequada. Porque muitas vezes você fala, olha, a terapia tal não funcionou, mas não funcionou por quê? Porque a terapia é que é ruim? Ou é porque o paciente é que é tão exclusivo que necessita um outro olhar? Só o fato de você ter metabolizadores lentos e rápidos, né, no caso acetiladores que a gente está falando, você tem um reestudo complexo. Então, a primeira coisa seria fazer um estudo inicial para ver se ele é classificá-lo, que tipo de acetilador ele pode ser, e aí você prevê o tipo de concentração adequada para que você possa estar dentro da janela terapêutica, minimizando efeito adverso. E isso é um grande investimento que, no final das contas, você vai ter uma terapia mais favorável, uma melhor adesão, e você vai resolver a situação em muitos casos. Eu acho um campo extraordinário. Olha, eu estou na química farmacêutica há mais de 20 anos, e há 20 anos eu falo isso, né? Se você quer, formem startups para atendimento individualizado, baseado exatamente em polimorfismo de algumas dessas CIPs, e aí tem várias, não precisa ser só essa, né? Você tem CYP2C9, 2E1, A2, você tem uma pancada de possibilidades, mas infelizmente com a cultura do nosso estudante, do nosso povo de uma maneira geral, agora tem mudado, né? Porque com dificuldade você corre atrás, mas a gente não tem um perfil inovador, de inovação. A gente não forma nas nossas escolas, e aí eu respondendo um questionamento que a André sempre faz, né? Se as vagas na universidade são poucas para absorver a quantidade, a gama de cientistas que a gente forma, qual seria a saída, né? E a saída fora e para o exterior é você ter esse incentivo à formação de empresas, de startup que resolvam problemas como esse. Então, se você tem isso no seio da própria universidade, que além de formar o profissional intelectualmente em suas áreas, ele forma um empreendedor capaz de resolver problemas que são óbvios e latentes, então você tem aí não só uma acertativa na resolução dos problemas brasileiros, mas também você pode exportar isso para o mundo inteiro. Dizem que o brasileiro é criativo, dizem que o brasileiro é extremamente capacitado, mas, infelizmente, nos últimos 20 anos, né, foi incentivado o maior consumo por parte da população do que utilizar suas habilidades e criatividade para criar produtos novos, inovar. Esse eu acho que é o grande dilema para as próximas gerações, e com o agravamento da pandemia isso vai ficar cada vez pior, porque não sei se percebem meus colegas professores, mas a ideia de ter as aulas remotas construiu um novo tipo de aprender, não aprender do nosso estudante. Com a volta das aulas presenciais, eles vão ter que reaprender a estudar, porque entraram numa nova adaptação, que é você ter uma aula gravada, aqueles que gravam, você pode rever a aula quantas vezes você quer, você tem algumas facilidades de provas em grupo, né, avaliações em grupo, que quando volta no presencial, claro que parte disso vai ficar, você vai desafiar esses estudantes a voltar a aprender, voltar a aprender a estudar, porque na aula presencial você não tem a gravação, então a percepção e assimilação num shot, né, no momento da aula é diferente de você ver uma aula gravada várias vezes. Mas aproveitei esse paralelo para falar sobre isso. Mas essa é uma área que eu gosto muito. Eu vi aqui que o ácido micólico, aí já provocando o André tem uma linha também na área de micobactérias. Infelizmente, né, André, a gente não tem
um nível de segurança para a gente poder trabalhar com micobactéria e tuberculose. A gente trabalha, né, com o modelo mais próximo. Mas a nossa área aqui de estudo, né, você olha o ácido micólico, ele é muito semelhante ao ácido que a gente trabalha, que é o ácido caju, o ácido anacárdico. E a ideia é a gente já desenvolvemos isso no passado e voltar a desenvolver essa área de pesquisa, desenvolvimento de fármacos sustentáveis de baixo custo para o tratamento da tuberculose. Quem sabe nos próximos 10 anos, Ingrid, a gente consiga chegar a alguma coisa que a gente possa estudar em conjunto. É uma coisa que eu realmente vi, assim, a evolução da farmacogenética, assim, que quando eu comecei a estudar era sempre esperava, não, a gente vai começar a genotipar para conseguir colocar na clínica. E enquanto eu estava nos Estados Unidos, eu consegui, eles começaram a implementar essa parte, daí eles esbarraram na questão que, assim, o plano de saúde cobria, o médico poderia requisitar o pedido de genotipagem, dependendo do medicamento, só que eles esbarram em algo que os médicos e população que recebe esses resultados farmacogenéticos não sabe interpretar, porque eles não tiveram treinamento nessa área. Então, não é o simples exame, está dentro do intervalo. Então, você pega o resultado de genotipagem, você tem que ver na literatura, tem que ser pessoas para poder interpretar, para lançar o resultado. Então, tem essa dificuldade, realmente, de como fazer. Fiz a genotipagem, o que eu faço com isso? Como que aplica? Tem uma parte dos médicos que não aceita, tipo, vou continuar do mesmo jeito. E tem um pessoal que aceita e vai aplicando as possíveis alterações de dose e tudo mais, ou mudança de medicamento conforme o que for. Mas está nessa fase de implementação. Nas últimas vezes que eu fui em congresso lá, deu para perceber claramente que eles estavam investindo bastante nesses programas, que lá tem tudo, medical record. O registro dos pacientes é tudo eletrônico. Então, eles estão tentando implementar, dentro do registro dos pacientes, uma parte relacionada a essas genotipagens. Receitou medicamento, aparece uma janelinha, que pode genotipar para melhorar, daí tem o resultado. Então, eles estão tentando construir isso para facilitar o usuário, no caso o médico, para interpretar esses resultados. E que você falou realmente da população brasileira ser totalmente diversa. Eu fiz a genotipagem, num estudo que eles estavam fazendo de farmacogenética lá para implementação de custo, ver que era o custo-benefício de fazer genotipagem ou não. Eu fiz o meu perfil farmacogenético de algumas variações genéticas. E apareceu lá que eu tenho um alelo da CYP3A estrela 7, que só aparece a população africana, e eu tenho. Daí a pessoa que fez genotipagem me encontrou lá num encontro de reunião, no restaurante, lá assim, da onde que você é? De onde que você veio que você tem essa característica? Tipo, porque eles achavam que era um erro, porque, tipo, olhou pra minha cara, você é branca, mas você tem um negócio que só aparece em negro, o que que tá acontecendo? Eu sou do Brasil. Então, o Brasil tem umas coisas interessantes, realmente, que tem que ser estudado. E tem que se levar em consideração. Concordo. Gente, mais alguma pergunta, alguma intervenção? Bom, então eu gostaria de agradecer, né, reiterar meus agradecimentos a você, Ingrid, pela disponibilidade, né? A gente já tinha ensaiado esse seminário semestre passado, e agradeço então pela apresentação. Acho que deixou essa pulga aí em todos os estudantes que estão conosco aqui de ir além, né? Muitas vezes a gente acaba tendo um olhar muito funciona e não funciona, e não é por aí, não é só por aí, né? A estrada é muito mais longa e a gente precisa se debruçar e abrir esse campo de estudos. Aqueles que estiverem interessados, então tem na professora Ingrid, uma apaixonada pelo tema, Sim. Que além de professora da área de farmacologia, é musicista e usa também as suas habilidades para poder compor novas trilhas nesse campo de estudo. Então, agradeço a todos, agradeço a você, a todos pela presença. Daremos continuidade ao nosso seminário na próxima semana, com o professor Marcos Obara, falando sobre suas pesquisas nesse canal aqui. Ingrid, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a todos, um bom dia e uma boa semana. Boa semana para todos.
E quem quiser conversar comigo sobre esses assuntos, fique à vontade para mandar mensagem, e-mail, que eu estou à disposição. Até mais, gente. Boa semana. Obrigada. Boa semana. Tchau. Obrigada, professora.